Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série. Meu nome é Paula Frota e eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz. Bom, agora a gente já tá ali no hospital, a gente já tem as notícias, a Júlia tá sedada. O Luiz tem que ir embora do centro ali da UTI, porque só uma pessoa podia ficar de visitante, ele só podia ficar no horário de visita com a gente. E com tudo aquilo acontecendo, eu vou no quarto da Júlia. Eu não saio do lado dela durante a tarde toda, a gente fica ali, a gente vai recebendo as notícias ali. E depois que o Luiz vai embora, que eu me vejo sozinha, eu penso, eu preciso ter força e estrutura para aguentar o que tá por vir. A minha filha precisa de mim, o meu marido precisa de mim e eu preciso elaborar tudo isso. Então eu respiro fundo e eu falo, canto algumas músicas pra Júlia, eu falo, filha, agora tá na hora de você dormir. Se você estivesse acordadinha, a mamãe ia pôr pra você pra dormir. Então eu canto as músicas que ela gosta ali no ouvido dela. E eu falo pra ela, a mamãe vai estar ali do lado de fora da porta. Qualquer coisa que você precisar, o seu coração fala com o meu. Né? O meu coração, ele te escuta. Por mais que você esteja dormindo, por mais que você esteja anestesiada, por mais que você esteja da forma que for, o meu coração conversa com o seu. A gente não precisa se falar, a gente não precisa se olhar. A mamãe sabe o que você precisa. Então eu vou estar só ali do lado de fora, porque eu preciso rezar agora, a mamãe precisa se acalmar, a mamãe precisa respirar para estar aqui para você, para a gente passar a noite todinha juntas. Então eu vou ali e eu já volto. Então eu deixo a Júlia ali, né, na UTI, e eu literalmente fico do lado de fora mesmo. Tinha um sofazinho exatamente do lado de fora ali da porta do quarto da Júlia. E eu sento ali naquele sofá e eu começo a refletir sobre algumas questões. A primeira coisa que me faz ir para aquele sofá e pensar ali, além da minha filha precisar de mim a partir daquele momento, de eu ter que ser o alicerce dela, de eu estar bem, de eu me fazer firme, é eu colocar essas ideias no lugar, né, para eu poder ser essa fortaleza, para eu poder estar ali para ela, para o que ela precisasse a partir daquele momento. Então, diante de entender essa situação, de saber que eu sou a pessoa que vai estar ali suportando ela ao longo, né, dos dias que estavam por vir daquela situação, eu me lembro de uma frase que a gente lê nos livros e que a gente, né, as pessoas contam pra gente, que as pessoas falam, mas que é muito difícil a gente colocar em prática. Que é que a gente deve se preparar para o pior, a gente deve esperar o melhor e aceitar o que vier. E eu acho que essa foi a maior lição que eu aprendi, que não só aprendi, como eu vivenciei ela na prática ali. E aí eu fui fazer justamente isso. Eu falei, cara, eu preciso me preparar para o pior. E qual que é o pior? Então, sentada ali naquele sofá, eu sentei, respirei e falei, qual é o pior que pode acontecer hoje, meu Deus? O que é o pior que pode acontecer hoje? A minha filha morrer. Ela corre esse risco, não é um risco baixo, é um risco de médio para alto. Ela pode morrer. E se a Júlia morrer, como é que seria? E aí eu comecei a pensar o que era a morte para mim. Então, diante de tudo que a gente tinha estudado naqueles 15 dias, naquele período que a gente ficou em lockdown em casa, eu e o Luiz, que a gente tinha escolhido que a gente iria trabalhar mais a nossa fé, que eu iria trabalhar mais a minha questão do controle em relação às coisas, que a gente já está ali unido como família, eu comecei a me questionar sobre o que era a morte para mim. E para mim, morrer era apenas uma transição. Assim como eu havia me deixado pelo caminho durante os 9 meses da gestação, assim como eu havia morrido dentro de mim ao longo da minha própria jornada, da minha própria trajetória, morrer era apenas deixar esse corpinho, esse corpo para trás. Morrer era um ponto final nessa história onde a gente se conhece com essa personalidade. Então haverá um dia em que eu, hoje que me reconheço como Paula, que sou casada com o Luiz, que sou mãe da Júlia, que vou ser mãe de outras crianças, que estou vivendo aqui neste tempo e nesse espaço dos anos 2000. Haverá um momento em que eu vou envelhecer, eu vou me transformando ao longo do caminho. Esse corpo ele vai me servir, ele vai me apoiar, ele vai me dar estrutura para eu viver as experiências que eu preciso.
Mas assim como uma roupa velha, assim como uma roupa que de repente nos servia, nos cabia, e de uma hora para outra ela já não nos serve mais. Sabe quando você ganha peso e não percebe? Quando você emagrece e não percebe? Quando você olha uma roupa que era um estilo que você gostava e de repente você coloca e olha no espelho e fala: esse estilo já não combina mais comigo, já foi essa fase. Eu era hippie, agora eu sou patricinha. Eu era descolada e agora eu sou executiva. E aí você olha aquela roupa e você fala: essa daqui pode servir para outra pessoa, essa daqui já não me serve mais. A morte para mim era isso. Era simplesmente essa passagem de uma hora, esse corpo que nos serviu, que nos foi tão útil, que nos foi, né, a morada da nossa alma, ela simplesmente já não nos serve mais. Ela já cumpriu o seu propósito. Então a gente deixa ela para uma nova experiência, porque somos imortais. Então morrer era apenas deixar esse corpo físico para viver a nossa jornada, para ganhar a nossa consciência de fato, para a gente compreender, para a gente assimilar tudo que vivemos aqui, para a gente fazer aquele balanço e seguirmos com a nossa jornada, onde quer que fosse essa jornada, da forma que fosse para ser. Para mais tarde, depois de ganhar alguma consciência, depois de estar em algum lugar, de sermos curados de nós mesmos, das nossas próprias feridas, de perdoarmos aquilo que precisamos, talvez, quem sabe, tenhamos a sorte de voltar para cá ou para outro lugar para viver novas experiências. Então a morte para mim era isso, né? E junto com isso eu tinha uma outra certeza dentro de mim que veio vindo, tipo, além de morrer ser só uma transição, morrer ser só deixar a parte física, né? Não é deixar de existir, não é deixar de ser, não é deixar de sentir, é só deixar a parte física. É só deixar de estar fisicamente presente para alguém. Morrer também para mim era algo que não acontecia de véspera. As pessoas, elas têm um tempo aqui na Terra, um tempo nessa nossa jornada, seja ele qual for. Alguns são curtos demais, alguns são longos demais, alguns são na medida certa. Mas seja ele o tempo que for, é o tempo necessário que a gente precisa para construir a nossa própria história. Talvez o tempo curto, que seja o tempo da gestação de uma mãe que às vezes se interrompe no meio, antes do neném nascer. Talvez seja ali no primeiro ano de vida, talvez seja nos primeiros 10 anos. Um tempo que seja curto, seja só o tempo da gente resgatar, nos curarmos daquilo que precisamos, sentir o amor que precisamos para estar mais fortes e melhores para uma nova experiência. Talvez seja um tempo que a gente tenha que cumprir aqui na Terra para amar alguém, para aprender alguma lição, então vamos embora. Ou talvez seja o tempo que a gente tenha de amar, de receber, de deixar um legado, de ensinar algo para alguém ou para algumas pessoas, então vamos embora. Quem vai dizer qual é o nosso tempo? Será que esse tempo ele é predeterminado pelo destino? Ou ele é predeterminado pelas nossas próprias escolhas de acordo com aquilo que vamos passar? Também não sei. Eu só sabia que, uma vez que estávamos aqui, a gente tinha já um tempo mais ou menos qual a gente iria viver. Esse tempo ele poderia ser prorrogado um pouquinho ou antecipado um pouquinho, mas ele não sai muito daquela média. A gente já tem aquele fluido vital para cumprir aqui. E que as fatalidades que acontecem para nos levar embora, seja uma doença, um acidente, seja um acaso, são apenas formas diferentes que a gente tem para chegar no mesmo fim, que é o de deixar o nosso corpo físico. É de deixar aquele corpo que já não nos serve mais, que já não nos cabe mais. Aquela roupa que foi tão útil, foi tão generosa com a gente, mas que já não nos cabe mais. Entendendo isso, eu comecei a questionar o que era Deus para mim. Porque eu falei, eu vou precisar de fé. A minha fé agora não vai poder abalar. Porque se a minha filha morrer, ela vai estar muito mais do outro lado do que desse. Então eu não posso brigar com Deus agora. Eu não posso brigar com, né, Nossa Senhora, que eu sou devota. Eu não posso brigar com São Miguel. Eu não posso brigar com o meu guia, com o meu mentor espiritual. Eu não posso brigar com ninguém nesse momento da minha vida. Não estamos na hora de ser rebelde sem causa. Porque eu vou precisar da minha fé nesse momento. Eu vou precisar acreditar em algo que eu só posso sentir, mas que eu não vou poder ver. Então, sendo assim, o que é Deus para mim? Será que Deus é cruel a ponto de deixar isso acontecer com a minha filha, ou comigo, ou com outras pessoas aqui nesse hospital? Quem é Deus? E ao perguntar quem era Deus para mim, na minha concepção de Deus, independente do que as religiões, do que as pessoas dizem,
Deus para mim sempre foi a representatividade do amor, da bondade, da justiça, da pureza. Se Deus era tudo isso para mim, não é porque eu estava passando por algum momento difícil ou desafiador que ele deixaria de ser. Então, só porque agora eu sofro, só porque agora minha filha está nessa situação, ou porque eu estou numa situação difícil, Deus agora é ruim. Porque ele não está fazendo aquilo que eu tenho a vontade que ele faça, porque ele não está cumprindo os meus desejos, meus caprichos. Então, se eu pensar assim, será que Deus é Deus ou Deus é o gênio do Aladim? Que aí ele se torna mal a não exercer a minha própria vontade ou o meu próprio capricho? Não, Deus é Deus. Se Deus é amor, é justiça, se Deus é tudo que é bom, belo e sagrado, ele não poderia ser diferente só porque eu estou sofrendo. Diante disso, por que as coisas ruins acontecem? Então eu fui para mais uma verdade que tinha no meu coração, a qual eu precisava ser coerente a ela. Além da gente ter essa lei da ação e reação, né, que é uma lei que exerce no universo, eu fiquei pensando que, imagina uma casa com um pai e uma mãe e 20 filhos. Aquele pai e aquela mãe não vai poder estar o tempo todo ali, né, acudindo e não sei o quê, e vendo se tem castigo, se dá castigo, se não dá castigo para aquelas crianças, né, se tira, se põe, se beneficia ou se, né, se é justo, se é injusto, sei lá. Como que a gente educa, como que a gente vive numa comunidade, como a gente vive nessa casa, nesse lar, onde tem esse pai, essa mãe e esses 20 filhos? Com regras. A gente põe as leis e de acordo com as leis, não importa se você a vida toda foi bonzinho, o dia que você não cumprir aquela lei tem uma consequência. E é assim que é a vida. Pensando nisso, o que era Deus e o que era tudo isso para mim? Bom, então Deus é tudo que é bom, belo e sagrado, Deus é amor, é bondade, isso não muda. Para ele conseguir ter lá os 8 bilhões de filhos que ele tem espalhados pelo mundo e os mais de sei lá quantas milhões de almas que ele tem aí para tomar conta, né, em outras galáxias, em todo o universo, ele criou as leis universais, ele criou uma base, ele criou princípios onde a gente tem um ritmo a ser seguido, onde tudo acontece por uma causa, por um motivo, onde há uma ação, uma reação, um dar e um receber, onde tem princípios, onde tudo tem um porquê justo de existir. Diante dessas leis, cabe a nós. Se você for rebelde, se você quiser pular do sofá ou de cima de alguma ponte ou de algum lugar, você vai quebrar um braço, uma perna. Por quê? Porque existe a lei da gravidade, ela vai te puxar para baixo. Eu sendo boazinha ou eu sendo má, ela vai agir em mim da mesma forma que ela agiria em qualquer outra pessoa, né? Então eu fui definindo tudo isso para mim, eu fui compilando tudo isso dentro de mim, porque naquele momento eu precisava me preparar para o pior, para depois eu esperar o melhor, para eu ter condição de aceitar o que viesse. Naquele momento, eu precisava organizar todos esses sentimentos dentro de mim, porque quanto mais coerente eu fosse com aquilo que eu sentisse, com aquilo que era verdadeiro para mim, mais força, mais estrutura eu ia ter para suportar a minha filha e passar por tudo isso de uma maneira com mais paz. E foi isso que eu fui fazendo. Então eu fui construindo essa mentalidade e eu fui entendendo, tipo, então tá, e eu não sou eu que sou a mãe, eu tô aqui para suportar a Júlia, esse meu amor por ela, até onde ele é capaz de ir. O que eu sinto pela Júlia, meu coração consegue se silenciar para senti-la, para vê-la se ela está bem, porque agora eu vou ter que entender o que é sutil. A minha filha não fala, minha filha está anestesiada, mas eu sei que eu consigo me comunicar com ela. Eu sei que eu consigo olhar para ela e ver se ela está bem ou não. O meu coração consegue sentir o coração dela. Como eu vou fazer isso? Então, diante de tudo aquilo, eu comecei a entender que o meu coração estava conectado ao coração dela, que quanto mais silêncio e quanto mais eu a observasse, quanto mais eu estivesse ali disponível e mais serena eu tivesse, mais eu ia conseguir estar conectada com a minha filha e entender o que ela precisava naquele momento, para que naquele momento eu pudesse suprir e para naquele momento eu ser a mãe que a Júlia precisava. Então, eu volto pro quarto. E ao voltar pro quarto, eu começo a conversar com a Júlia, porque eu começo a sentir uma avalanche de emoções. Depois de ter colocado na minha cabeça o que era certo, o que era justo, o que era sagrado, depois de definir o que era Deus, o que era morte, qual era o meu papel em tudo isso, depois de eu ver o que era coerente e o que fazia sentido para mim,
o meu coração ficou mais leve. E ao entrar no quarto, eu percebo que a minha filha precisa de mim. Já era o meu coração se conectando ao coração dela e me mostrando o que eu precisava fazer naquele momento. E ali eu começo a desenvolver um diálogo com a Júlia, mas esse diálogo eu te conto no próximo episódio. Até lá!